Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, na verdade, o nosso canal do YouTube, o maior canal para cabeleireiros do Brasil e do mundo, aonde educação é o nosso pilar. Por isso, por conta disso, eu vou contar para vocês agora uma história um pouco triste, um pouco trágica, de como eu comecei a profissão, de como eu comecei a entender fundo de clareamento. Na marra, gente. Eu lembro que eu comecei, já contei essa história pra vocês, né? Eu estudei em Curitiba, passei um mês lá. E eu lembro que eu comecei a fazer provas e tal, e aquela coisa toda, só que eu não conseguia entender quando o professor virava pra mim e falava assim, Elise, observa o fundo de clareamento. Eu falei, gente, o que é fundo de clareamento? Não tinha noção nenhuma, gente. Por quê? Porque durante mais de 5 anos eu fui só escovista. Então, quando a pessoa falava pra mim fundo de clareamento, altura de tom, eu já ficava perdida. Eu lembro na hora da prova, eu não entendia o que era fundo de clareamento. As pessoas falavam, e eu não conseguia absorver o que era aquilo. Parece uma coisa simples, uma coisa óbvia pra gente que é cabeleireiro. A gente tem a obrigação de saber o que é fundo de clareamento, mas não é bem assim. Nem todas as pessoas têm o dom de ensinar. Então, a gente acaba ficando um pouco perdido nesse processo. Então, a minha história que eu quero falar pra vocês, essa história triste, trágica, de que eu demorei muito tempo para aprender o que era fundo de clareamento. Mas estou aqui agora, depois que eu aprendi o que é fundo de clareamento, vou explicar para vocês como que eu aprendi, que foi na marra. Né? Hoje eu já desenvolvi uma técnicazinha de aprender a fazer. A altura de tom, a gente já teve uma aula sobre a altura de tom, que é preto, castanho escuro, o número 3 é castanho médio, 4 é castanho claro, 5 é louro escuro, 6 é louro médio, 7 loiro claro, 8 louro muito claro e 9 loiro claríssimo. Então isso daqui é a nossa altura de tom. É aquele númerozinho que vem antes da coloração. Vamos supor que seja 7.11. E isso daqui é a altura de tom, o 7. Isso daqui depois a gente já falou, é a nossa nuance. Mas hoje a gente vai aprender a questão do fundo de clareamento. O que é isso? Esses três aqui, quando começa a descolorir nessa altura de tom 1, 2 e 3, ele vai entregar o vermelho. Onde a gente encontra o vermelho? A maior concentração de pigmentos é quanto mais o cabelo é escuro, mais concentração ele tem de pigmentos escuros. E no caso, avermelhados. Então, quando vocês observam que o descolorante ele começa a agir, a primeira coisa que ele vai entregar é esse vermelho. Até a altura do 3 tem um vermelho. E o que eu vou falar para vocês? Normalmente, por isso que a gente não consegue descolorir um cabelo que foi pigmentado de preto, de coloração preta. Por quê? Porque a maior concentração, fixação de vermelho. Por isso que o descolorante ele entra, bate, explode aquilo ali, estoura o fio. Por quê? Por conta dessa concentração de pigmentação avermelhada. Depois disso, a gente tem o 4, que é o vermelho alaranjado. Esse vermelho alaranjado aqui começa a ficar um pouquinho mais fácil. Sendo que esse daqui, essa cor aqui, o número 4 aqui, a base, a altura de tom deles é um pouquinho mais difícil. Quando começa a aparecer o 4 no processo de fundo de clareamento, é como se a gente já estivesse vendo a luz no fim do túnel. Aí depois disso, nessa altura aqui, a gente tem um alaranjado. Quando vocês começam a observar que ele está começando a alaranjar, ele já está na altura do 5, tá? Depois disso a gente tem um louro médio, que é o alaranjado amarelo. Depois a gente tem o 7, que é o amarelo. O 8, o amarelo muito claro. E o 9, o loiro claríssimo, que é o amarelo muito, muito claro. A dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. O fundo de clareamento, ele é o ponto partida para dar início ao processo de descoloração. Se você não entende fundo de clareamento, você nunca vai entender a altura de tom. E se você não entende a altura de tom, você não vai entender o que é fundo de clareamento. Esses dois, eles estão interligados. É como, o que eu te aconselho a fazer? Tá com muita dúvida sobre fundo de clareamento? Pega o descolorante, pega um cabelo preto, um castanho bem escuro ou um preto mesmo, corta um pedacinho dessa mecha e começa a descolorir. Nisso, automaticamente, você vai conhecendo esse fundo de clareamento.
Aonde que a maioria dos cabeleireiros começam a vacilar e errar? E esse erro eu sei porque eu já cometi muitas vezes. Às vezes a gente descolore o cabelo na altura de 8. Aí a gente joga uma coloração na altura de 10. 10, 21. Aí o que acontece? Não satisfeito aí porque a gente não conseguiu abrir o cabelo, a gente coloca um OX de 20 volumes. O que vai acontecer? A gente vai falar assim, vamos forçar a abertura do nosso cabelo com um OX de 20 para tentar chegar em um 10. Sendo que ele foi descolorido na altura do 8. A gente tem o quê? Um amarelo claro. E o que acontece? A gente vem tentar colocar um 10, 21. Ele vai segurar o pigmento? Não vai. Por quê? Porque ele não chegou na abertura do 9 nem na abertura do 10. Então o pigmento não segura. Então a maioria das vezes que acontece com a gente é porque a gente erra o fundo de clareamento. A gente erra onde a gente descolore. Então se a gente erra o fundo de clareamento na hora da descoloração, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir colocar a cor direito. Outro erro que é muito clássico. Morenas iluminadas, o ideal na hora da gente descolorir é a altura de 8 e a altura de 9. Se a gente descolore mais do que isso, na verdade, perdão, de 7 e de 8. Se a gente descolore na altura de 9 ou na altura do 10, que tem um 10zinho aqui também, o que acontece? Tá muito claro. Aqui já entra no loiro claríssimo, no loiro muito claro. O que acontece? Eu não consigo segurar a pigmentação da morena iluminada. Aí o que acontece? As clientes vão para casa, fazem a primeira lavada, a segunda lavada, chega aqui e fala assim, poxa, meu cabelo, eu tô loura. Por quê? Porque o certo que era para descolorir era na altura de 7 e na altura de 8. E esse cabelo foi descolorido na altura de 9 e na altura de 10. O que aconteceu? Eu peguei um muito claro. Um amarelo muito claro. Por isso que é importante a gente entender a questão do fundo de clareamento. Se a gente entendeu o fundo de clareamento, a gente entende a altura de tom. Se a gente entende a altura de tom, a gente entende fundo de clareamento. Parece um bicho de 7 cabeças, mas eu digo para você uma coisa. Isso daqui é muito presente no nosso dia a dia, daquele profissional que faz mechas o dia todo. Quando você chega no Instagram, numa mídia social, perdão, e você observa que o profissional, ele tem a mesma cor, o mesmo tom de cabelo no feed dele, só tem um tom, que provavelmente todos os tons são na altura de 10 platinado, acinzentado, provavelmente esse cabeleireiro ele tem dificuldade, ele tem medo da colorimetria. Tô te falando isso porque você pode pegar a maioria dos profissionais que estão iniciando a profissão ou que já são especialistas em mechas, vocês observam que é sempre o mesmo tom. Esse profissional ele não tem o domínio da colorimetria. Por quê? Porque a colorimetria é a arte de você criar tons personalizados para cada cliente. Por isso que é ideal você entender colorimetria. Todo mundo tem medo dela. Mas se você entende o princípio do fundo de clareamento e da altura de tom, você consegue resolver qualquer coisa dentro da colorimetria. E isso daqui, gente, parece muito difícil, mas eu aconselho, vou pedir para a dona Keila, deve estar vendo esse vídeo aí, né, porque ela vê todos, ela que ajuda a editar com o Daniel, que ela vai colocar para vocês aqui coloridozinho, a cor do fundo de clareamento certinho para vocês. Justamente para quê? Para vocês entenderem, para vocês visualizarem o que é a parte escura, o altura de tom e fundo de clareamento. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha clareado um pouco mais a sua mente. E se você gostou, se essa aula gerou valor para você, deixa um comentário aqui, dá um like e se inscreva no nosso canal para quê? Para que essa mensagem se propague, chegue para outros profissionais que morrem de medo da colorimetria. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Amou o conteúdo, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para as notificações. Por quê? Para você não perder nada, fica aqui coladinho, ligadinho na gente, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre o universo do cabelo. Vem comigo!